paz do Senhor Jesus, esse que vos fala, pastor Algenor Rabelo, vosso conservo. Estamos juntos mais uma vez para celebrarmos o nome do Senhor Jesus. Hoje pela manhã tivemos uma escola bíblica maravilhosa, ministração da palavra de Deus sobre família, e também ministramos a Santa Ceia. Foi presença de Deus aqui de forma poderosa, e também vimos vários depoimentos dos irmãos aí na sua casa, com a sua família, celebrando ao Senhor nosso Deus. Que maravilha! Você pode desde já interagir conosco. Nós estamos aqui na igreja Assembleia de Deus, aqui na Carvalho Leal. Estamos aqui no estúdio improvisado, enquanto as portas estão fechadas. Nós estamos aqui louvando, adorando e glorificando o nome do Senhor, e orando também. Portanto, nós iremos iniciar nosso culto com oração. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Você pode estar interagindo conosco. Nós estamos através do Facebook Adam Carvalho Leal e Facebook Antônio Algenor. Você pode, por um desses dois aí, acompanhar conosco. Hoje a minha digníssima esposa está aqui do meu lado. Glória, você pode até perceber que eu fico mais alegre, mais feliz com a presença, porque não é fácil estar aqui sozinho, e nós estamos aqui para juntos orarmos e celebrar o nome do Senhor nosso Deus. Vamos orar? Glória a Deus, vamos estar em oração. Meus amados, não esqueçamos de orar em favor da irmã Neide. Ela precisa muito das nossas orações. Precisamos estar vigilante constantemente em oração por ela. Também irmão Mário, tive a oportunidade de ver uma imagem dele no hospital, através, não sei se foi Facebook, da irmã Meire. Vamos estar orando, vamos orar uns pelos outros. Cadê o povo de Deus? Não estou vendo aqui, havendo o Dione Silva. Deus abençoe, está dando aqui uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus, está dando um ok. Você também pode participar. Valderi já está aqui conosco também. Glória a Deus, Deus abençoe irmão Valderi, irmã Carmen e todo da sua casa. A bênção de Deus Todo-Poderoso seja estabelecido sobre vossas vidas. Perdoe porque tem hora que tem que olhar, são duas gravações ao mesmo tempo. Nós queremos fazer ao vivo para melhor servir você. Vamos orar, portanto. Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Deus e Senhor, aquele que morreu por nós e ao terceiro dia ressuscitou, está à destra do Pai. Nós oramos agradecidos a Ti neste momento, e queremos diante da Tua presença agradecer por todos os Teus benefícios, agradecer porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Agradecer, Senhor, porque somos frutos do Teu sacrifício. Não foi em vão Teu sacrifício, e a Tua palavra se cumpre lá no profeta Isaías, quando diz que ele verá o penoso trabalho de sua alma. O meu servo justo ficará satisfeito. E eu sei que Tu estás satisfeito com a Tua igreja, e eu sei, Senhor, que Tu estás satisfeito comigo, e eu aqueles que ainda precisam ser despertados, mas nós estamos orando com este propósito. Meu Deus, nos colocamos diante de Ti nesta noite, Pai, em favor dos lares, das famílias, e em especial em favor da irmã Neide. Peço pela Tua filha, peço pelo irmão Mário. Ei, papai, visita a Tua filha nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo, que ela seja curada, que todo aquele mal, que toda aquela inflamação, inchação nos seus pés, na sua perna, seja repreendida em nome de Jesus. Eu oro, meu Deus, em favor daqueles que estão hospitalizados. Eu oro em favor daqueles que estão desenganados pela medicina. Eu oro, meu Deus, meu Pai, por essa pandemia. Senhor da glória, eu creio no poder da oração. Eu creio, meu Deus, que quando o joelho se dobra, ó Deus, os Teus braços se movem em favor desta nação. E eu continuo orando em favor do Brasil, eu continuo orando em favor do nosso presidente, eu continuo orando em favor dos seus ministros, eu continuo orando em favor desta pátria. Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Nós cremos que o Senhor está fazendo dissipar todas as trevas que pairavam sobre esta nação. Virá tempo de refrigério, virá tempo de avivamento para o povo de Deus. Eu creio, Senhor, e o Teu poder seja manifesto na vida e no coração daqueles
aqueles que nesse tempo estão sendo alcançados, porque o povo de Deus se une, o povo de Deus dobra os joelhos nas ruas, o povo de Deus dobra os joelhos nas praças, o povo de Deus dobra os joelhos em suas casas, o povo de Deus dobra os seus joelhos na empresa, no seu comércio, estão de joelhos dobrados, clamando ao Deus que pode ouvir. Portanto, meu Deus, recebe o nosso louvor, recebe este culto, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Você pode, meu amado irmão, glória a Deus, estar conosco, louvando e glorificando o nome do Senhor. Mateus Felipe, irmão Patrício, esse Patrício é o Minevaldo, irmã Elane, graças a Deus, abençoe poderosamente. Deixa eu ver mais aqui, glória a Deus. Valderi, nós já falamos. Nós temos aqui mais a irmã Eliana Graça, Mateus Felipe, e temos outros irmãos que estão participando, Vital Azevedo, aqui pelo Face da congregação Carvalho Leal. Nós vamos agora ouvir um louvor pela minha esposa, pela pastora Nazaré, e você pode se deleitar no Senhor. Deus abençoe a irmã Rosinéia, a bênção do Deus Todo-Poderoso. Vamos louvar a Deus, vamos glorificar, povo de Deus. A minha nora também está aí. Deus abençoe, Karina, Deus abençoe meus netos. Vamos louvar a Deus. Vamos lá. Aleluia, glória a Deus. Você pode adorar juntamente conosco nessa noite. Vamos adorar todo ser que vive e louve o nome do Senhor. Aleluia.
Isso é o Senhor. Nessa noite eu quero convidar você a adorar o Senhor, a exaltar o nome do Senhor. Todo ser que vive, louve ao Senhor, em nome de Jesus. Graças a Amém. Deus, que maravilha, meu irmão. Chegou um obreiro aqui, olha aí que bom, trouxe uma bênção para o pastor. Deus abençoe poderosamente. Glória a Deus. Meus amados, nós vamos estar lendo a palavra de Deus no livro de Jó, no capítulo de número 42 de Jó. Você pode ler conosco a palavra de Deus, e depois a pastora vai estar cantando mais um hino, enquanto ela prepara aí a garganta, né? Ela vai estar louvando a Deus com mais um louvor ao nosso Deus. É Jó número 42, capítulo 42 de Jó. Você pode, nesse momento conosco, abrir sua Bíblia. Você que está em casa, muitos irmãos estão participando. Deus abençoe, meus amados irmãos. O desejo é que nós estivéssemos juntos, né, na casa de Deus, porém ainda não é possível. Nós estamos orando para que essa pandemia, esse negócio aí que tem afastado os crentes do templo, mas tem se aproximado das famílias. Porém, há famílias que infelizmente não têm a condição de ficar muito tempo parada, e é isso a nossa preocupação, meus amados irmãos. É isso que nós temos a preocupação. Jó, capítulo 42. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos ou dos teus planos pode ser impedido. Amém. Somente esse versículo da palavra do nosso Deus, Jó 42, 1. E nós vamos agora mais um louvor com a pastora Nazaré. Deus abençoe a todos que estão nos assistindo nesta hora, com todas as bênçãos, irmãos, com todas as bênçãos espirituais, com as bênçãos materiais. Seja por Deus abençoado. Glória a Deus. Levante sua mão, receba desde já a bênção do Deus Todo-Poderoso. Vamos mais um louvor. Glória a Deus, aleluia. Oh Deus, obrigado, Jesus, pela tua fidelidade, Senhor. Aleluia. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, Deus. Aleluia. Como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona este Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu
meus amados irmãos, a Ele a honra, a Ele a glória e a Ele o louvor para todo sempre. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. É acerca deste homem que nesta noite eu gostaria de falar um pouco. E esta mensagem ela está baseada no capítulo de número 42, no versículo de número 12. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Meus amados, é justamente isso. Vivemos nesta época de muitas incertezas. E há uma pergunta que nós geralmente fazemos e as pessoas geralmente elas fazem: como será o amanhã? Se nós somos capazes de responder isso, com certeza nós não somos capazes de responder. Então nós vivemos diante desse momento de incertezas quanto ao cenário político e econômico. Isso é muito preocupante em que nós estamos vivendo. O povo de Deus tem se levantado esses dias para estar em oração, buscando a presença do Deus Todo-Poderoso, a presença do Senhor, em clamor. O povo brasileiro se reúne, independente de uma denominação, mas com o propósito de buscar a presença de Deus em favor desta nação. E diante desses desafios sociais, como a violência urbana, o terrorismo no Ocidente, doenças do homem moderno, como a depressão, isso de fato tem ocorrido em muitas pessoas, depressão. Nós não sabemos o que será depois desses eventos. Por isso a nossa preocupação, a preocupação da igreja, irmãos, a nossa preocupação, a minha preocupação, a preocupação da minha esposa como pastores, é o que virá após tudo isso. Então nós que estamos conectados com muitas pessoas, a gente sabe que muitas delas têm as suas necessidades. Então é isso que a palavra de Deus ela quer nos ensinar nesta hora, nesta noite. Saber que Deus tudo Ele pode fazer, saber que os planos de Deus, os propósitos de Deus estabelecidos para cada um de nós não pode ser frustrado, de forma nenhuma não poderão ser frustrados. E Jó tinha essa experiência. O cenário se torna mais grave ainda quando essa incerteza se instala na comunidade cristã, e particularmente se torna muito pior quando a dúvida está presente no coração daqueles que professam a fé em Deus. Por isso, meus amados, nós temos que ter um cuidado. Nós precisamos buscar mais a Deus para que a incerteza, a insegurança, ela não tome conta do nosso coração. Pelo contrário, a fé, ela deve estar viva nesses dias, muito mais ainda, pedindo ao Senhor: Senhor, acrescenta a minha fé. Nós não podemos deixar que esse cenário em que nós estamos vivendo venha colocar no nosso coração a incerteza. Meu amado, Deus está no controle de todas as coisas, e nós como igreja, Deus através da sua palavra diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração move o braço de Deus. Então nós precisamos continuar orando, não permitir que a incerteza ela tome conta do nosso coração. Pelo contrário, a fé deve estar mais e mais firme. A exemplo disso, nós encontramos no livro de Jó verdadeiras declarações de fé que foram proferidas em meio a dolorosas e perturbadoras perdas pessoais. Meu irmão, eu te confesso, Deus sabe que Ele nos dá o peso de acordo com aquilo que nós podemos suportar. Jó recebeu toda aquela provação, teve a perda pessoal, perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu os amigos. Veja que situação triste. Veja como um homem foi capaz, que maravilha, que houve um homem capaz. A Bíblia deixou registrada que esse homem foi capaz de manter a sua fé em Deus, foi capaz de manter a sua fé no Altíssimo.
Então essa reflexão que eu quero trazer para você nesta noite é para demonstrar que é possível perseverar a fé e a comunhão com o Senhor, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio às adversidades. É possível sim, por isso não deixe, não permita que o desespero bata na tua porta, mas que a sua fé nesta noite em Jesus e na sua palavra seja renovada em nome do Senhor Jesus. Portanto, meu amado irmão, em nome do Senhor, você pode crer nisso, diga aleluia. Se você pode crer, então diga: eu creio que eu posso vencer em meio às crises, eu posso vencer em meio às lutas, às tribulações, tudo isso, porque o meu Deus está comigo, Ele me dará a vitória com toda a certeza. Então vejam, queridos irmãos, Jó enfrentou uma das mais dramáticas experiências que uma pessoa pode viver. No começo do livro de Jó, nós vemos Satanás colocando em dúvida seu caráter, sua integridade. Em seguida, nosso adversário investe contra os seus bens e posteriormente contra a sua saúde. Repentinamente, Jó perdeu todas as suas posses, enfrentou a terrível dor de sepultar seus filhos, e uma grave doença passou a fazer parte da sua existência. Eu estou falando de um homem que perdera tudo isso. Ele experimentou tudo isso. Começava então a tentativa de procurar explicações para o fato de Deus permitir o sofrimento, veja, na vida de uma pessoa justa e reta. Como é que é possível isso? Um homem justo e reto, que o próprio Deus disse, o próprio Deus falou: vê meu servo Jó, um homem reto, íntegro, temente, que se desvia do mal. Então não havia na vida de Jó nada que pudesse permitir com que viesse esse acontecimento, porque ele estava bem com o Senhor, ele estava bem diante do Senhor nosso Deus. Então, apesar de ter perdido aquilo que podemos considerar como coisas básicas e essenciais na vida de uma pessoa, em meio a todas aquelas perdas, Jó conseguiu preservar a maior das riquezas que o ser humano pode possuir. Sabe o que é que ele preservou? E é isso que eu quero que você, nesta hora, meu irmão, em nome de Jesus, preserve. Jó conseguiu preservar a maior dádiva, o maior tesouro, que é a fé, a confiança no Deus Todo-Poderoso. Não perca a fé, não perca a confiança em Deus, não perca em nome de Jesus. O livro de Jó narra não apenas os dramas pessoais que ele viveu, mas destaca também os brados de fé e convicção que foram preservados na alma daquele homem. Do mais profundo do seu interior podemos ouvir cânticos de uma fé inabalável, pretendendo, portanto, destacar. Ali nós podemos ver, com tudo que Jó passou, nós podemos destacar pelo menos algumas dessas declarações importantes na vida desse homem. Essas declarações partiu de um homem que foi provado duramente. Eu não sei que tipo de provação passando, que tipo de luta você está enfrentando, eu não sei, mas uma coisa eu sei por certo: assim como esse ar que eu estou respirando, assim como esse ar que eu estou respirando, há um Deus nos céus, aleluia, há um Deus nos céus que trabalha pelos seus, que peleja pelos seus, que guarda os
seus, que protege os seus, que ampara os seus, que dá o sustento para os seus. Enquanto dorme, Deus está velando, Deus está cuidando. Há um Deus. E uma das coisas dessa declaração, Jó possuía uma convicção pessoal. Meu amado, isso é importante, a convicção pessoal. Você ter convicção pessoal. Jó tinha essa convicção, ele disse: bem sei eu. Essa expressão é de alguém que tinha convicção. Você precisa ter convicção da vossa fé. Satanás, de forma muito perspicaz, fez uma acusação a Jó lá no começo do livro. Nós estamos falando sobre Jó 42. A acusação era que ele vivia uma vida piedosa por interesses pessoais. Isso era acusação que Satanás chegou diante de Deus. Olha, também Jó tem tudo, família linda, tem casa boa, é o homem mais rico. Tira tudo dele, tira. Essa foi a intenção de Satanás, pois desfrutava de certas bênçãos na vida material. Alguns especialistas do Antigo Testamento afirmam que o problema do mal não é o único tema abordado no livro de Jó. Depende que o livro traz consigo questões em torno da motivação que leva uma pessoa a servir a Deus. Dessa maneira, vemos que Satanás acusou Jó de praticar uma adoração interesseira, mesquinha e mal intencionada. Essa era a ideia, irmãos, do inimigo. Essa era a ideia que ali diante de Deus, colocando que Jó era crente interesseiro, que a fé dele estava no interesse. Mas ouça bem, a Bíblia, a palavra de Deus, ela vai nos dizer o seguinte, lá em Jó capítulo 13, versículo 15, ele vai dizer o seguinte: ainda que ele me mate, eu esperarei nele. Oh, glória, aleluia. Glória a Deus. Ele tinha uma convicção pessoal. A sua fé não estava firmada naquilo que tinha. Diz através da palavra: ainda que ele me mate, eu esperarei nele. Glória a Deus. Então isso lança por fora todo esse fundamento maligno do diabo, essa acusação do inferno, dizendo que aquele homem tinha sua fé firmada nos bens, e isso não era verdade. Satanás é o pai da mentira, ele é mentiroso desde o princípio, ele mente, continua mentindo, mas vai chegar um tempo que ele vai cessar de mentir, porque ele vai para o lugar que está preparado para ele, a saber, a segunda morte, o lago de fogo. Muitos líderes, infelizmente hoje, parece não se preocupar em seus corações quanto ao serviço que prestam ao Senhor, ao povo de Deus. Há muita gente, irmãos, entenda, eu não quero que você me veja aqui como um acusador, porque eu também tenho as minhas limitações, as minhas dificuldades. Há propósito em seus corações quanto ao serviço que presta ao Senhor. Há muita gente servindo a Deus com a motivação errada, buscando notoriedade, fama e riqueza, quer status, quer ser visto pelos homens, quer ter os seus nomes nos outdoor, querem simplesmente aparecer, estão tentando tirar a glória, fazendo para si. Meu amado irmão, não corra para esse risco, não corra, tenha cuidado, não vá nessa direção. Obreiro de Deus, homem de Deus que nos assiste, não vá nessa direção, eu te peço, em nome de Jesus. A Ele a glória.
salvação para todos sempre. Então, queridos, não busque a motivação errada. Veja, fama e riqueza. Por outro lado, encontramos cristãos, estou falando de cristãos usando a fé apenas como moeda de troca, meramente por interesse nos favores de vida, buscando unicamente as bênçãos de Deus, desprezando das bênçãos, eu venho lá da cá. Então são, infelizmente, como moedas de troca. Não faça isso. Não enverede por este caminho. Não seja crente pelas bênçãos. Não seja crente pelas bênçãos. As bênçãos vão te seguir, meu irmão. Aqueles que crêem, as bênçãos seguirão. Glória a Deus, é Deus que promete e diz que as bênçãos os seguirão. Então não podemos correr atrás das bênçãos. As bênçãos é que vão correr atrás de nós. Isso é maravilha. Sem contar que os templos lotados, campanhas em massa para aprender a conquistar o impossível. Essa estratégia empregada por muitas igrejas tem produzido, infelizmente, um cristão inconsistente, que não tem compromisso com os valores espirituais do reino de Deus, não tem compromisso nenhum, porque estão sendo moldados dentro de um erro, dentro de um engano, apenas através das bênçãos, apenas através do que é material, esquecendo que a verdadeira essência é o espiritual, a verdadeira essência é a salvação em Jesus Cristo. Essa certeza, este cristão, esse servo de Deus precisa carregar consigo. Isso sim tem produzido não um discípulo verdadeiro, mas uma espécie de sócio da fé, onde este investe um pouco de seu tempo indo para a igreja, participando de certas campanhas, para que isso ao final lhe traga benefícios e favores transvestidos de bênçãos. Um tipo de crente que não possui firmeza espiritual, pois não tem raízes em Deus. A raiz deste cristão não está na palavra. Sua fé, infelizmente, não está fundamentada na palavra. Qualquer onda que vier, irmãos, qualquer vento que vier, vai derrubar toda essa estrutura deste cristão, porque a sua fé, ela não está alicerçada naquilo que Deus prometeu através da sua palavra, que é a salvação. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Meu amado, eu sirvo a Deus não pelos bens materiais, não sirvo a Deus por status, não sirvo a Deus, sou pastor. Hoje pastor tem tanto título acima de pastor que nem sabe qual é a posição de pastor para muitas pessoas. Para aqueles que vivem a palavra de Deus, que sabem, conhecem a palavra de Deus, sabe qual é o verdadeiro valor de um pastor, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Esse sabe, esse conhece, então ele valoriza seu pastor, ele valoriza a sua pastora, valoriza seu líder. Então esse tipo de cristão, meus amados, é triste a situação, ele acaba se tornando como um sócio da fé. Então nós vemos com isso, meus amados, quando vem as dificuldades, esse falso discípulo se revolta contra Deus, se frustra espiritualmente, se afasta do caminho que ele nunca quis percorrer realmente. Sabe qual é o caminho? O caminho da cruz. Esse é o caminho. E a fé, pela fé, Jó, portanto, nos mostra que um verdadeiro discípulo do Senhor tem suas raízes fincadas em Deus, que, embora permita a dor e o sofrimento, ainda assim é digno de todo louvor e de toda adoração. Então, querido irmão, não vá nesta onda. Leia a palavra de Deus,
e conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres. É essa liberdade que Deus tem para você, é essa liberdade que Deus tem para cada um de nós. Jó possuía a convicção de que Deus está no controle das circunstâncias. Eu vou tornar a repetir: Jó tinha a convicção de que Deus estava no controle das circunstâncias. E eu vou dizer a você novamente, meu amado, minha amada irmã no Senhor Jesus, Deus está no controle das circunstâncias. Deus está cuidando de você, minha irmã, está cuidando de você, meu irmão, Deus está cuidando de você, igreja amada, igreja lavada, Deus está cuidando de você. Amém. Sou testemunha viva, irmãos, eu posso testemunhar do cuidado de Deus. Nesse lugar aqui que eu estou hoje, dirigindo esta palavra, eu estava em oração, buscando a presença de Deus, dizendo: Deus, eu não tenho mais saída, meu Deus, eu não vejo mais nenhuma saída. E quando eu estou orando em lágrimas, de repente alguém bate na porta, Deus envia um anjo, glória a Deus, para me socorrer. Deus então atende naquela minha oração, naquele meu clamor, glória a Deus, de acordo com aquilo que Deus, o Senhor, havia feito. Sabe o que é isso? O cuidado de Deus. Aquele anjo veio até mim, glória a Deus, supriu as minhas necessidades naquele momento, glória a Deus, e eu pude então, irmão, entender o cuidado de Deus. E através da oração, Deus tem levantado outros anjos, de maneira que nenhum dia eu tenho passado com minha família, nenhum dia, nenhuma privação. O cuidado de Deus, Deus cuida de mim, Deus cuida da minha esposa, Deus cuida da minha família, Deus cuida de você. Em tempo de dificuldade, em tempo de crise, em tempo de luta, a tua fé deve estar mais e mais avivada em Deus. Deus não te prometeu, não prometeu a mim um mar de rosas, não. Deus disse que no mundo nós teríamos aflições, no mundo nós teríamos tribulações, mas que devíamos ter bom ânimo. Deus, o Senhor, então cuidaria de nós. Ele pôde dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Diga agora: eu sei que o meu Redentor vive. Diga: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Glória a Deus. Glória, aleluia. Deus se levantará ao seu favor. Deus se levantará a meu favor, porque Deus cuida, meu amado, de cada um de nós. Então, embora não enxerguemos, na maioria das vezes o Senhor está conosco em meio às tormentas que atravessamos, enfermidades, crise na família, na vida pessoal, enfim, vivemos sob constante risco de avalanche contra a nossa vida. Contudo, em meio a essas calamidades pessoal, Jó declarou sua confiança no controle soberano de Deus. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos que lo neraia paz, que lo que nascinai, unurebelo profuria lo siena, que lo manduri di lui che lo rea
Senhor. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor age dessa maneira em algumas ocasiões. Noutras Ele permite que o mal nos sobrevenha. E onde estaria, portanto, o poder de Deus quando permite o mal sobre nós? Entenda isso. O poder de Deus estará se revelando em nosso interior. Quando Deus permite um mal, quando Deus deixa com que algo aconteça na nossa vida, o poder de Deus estará se manifestando dentro de nós, através de um crescimento espiritual, preservando a nossa paz, fortalecendo o nosso caráter, levando-nos a conhecê-lo mais de perto, intimamente. Quantos cristãos passaram por experiências traumáticas e mesmo assim se tornaram mais fortes e melhores e aperfeiçoados? Paulo, em meio a uma experiência complexa, orou ao Senhor buscando o livramento da mesma, e a resposta que ouviu de Deus foi a oposta ao que ele pediu. O Senhor lhe disse apenas: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder te aperfeiçoa na fraqueza. Glória a Deus. A minha graça te basta. Deus fala a você nesta noite. Irmã, Deus está falando para você nesta noite. Irmão, Deus está falando para você nesta noite: a minha graça te basta, é o suficiente. A graça de Deus é melhor do que a vida. Então vamos abraçar esta graça, vamos abraçar este favor divino, vamos abraçar. Desta maneira podemos afirmar que o poder de Deus nos livra do mal, mas às vezes também nos livra em meio aos males que nos sobrevêm. Por exemplo, que nós estamos passando, esse mal veio, porém Deus nos livrará desse mal que está nos sobrevindo. Deus, o Senhor, nos livrará deste mal. Esse mal será banido sobre a nação brasileira, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jó, ele estava convicto de que a obra de Deus em sua vida seria plenamente concluída. É isso, irmãos. Aleluia. Ele tinha certeza, ele tinha a convicção de que a obra de Deus seria concluída, aleluia, na sua vida. Então não tenha medo, aleluia, não tenha medo, meu irmão, não tenha medo, glória a Deus, não tenha medo. Deus vai concluir, aleluia, aquilo que Ele começou. Deus vai concluir na tua vida, Deus vai concluir na minha vida, Deus vai concluir na tua vida, pastora. Deus vai concluir na tua vida, H6. Deus vai concluir na tua vida, Hélio. Deus vai concluir na tua vida, Edenilza. Deus vai concluir na tua vida, Stanley Braga. Deus vai concluir. Deus vai concluir na tua vida, Ana Cristina Guedes. Deus vai concluir na tua vida, Gisele. Deus vai concluir na tua vida o que Ele começou. Deus vai concluir o que Ele começou. A dor e o sofrimento não são o ponto final na história de sua vida. Não será o ponto final. Deus ainda não terminou a obra que Ele iniciou em você. Ele está aperfeiçoando sua vida. Ele está aperfeiçoando sua vida e te preparando para coisas maiores e melhores. Aleluia! Deus está te aperfeiçoando, meu irmão Minevaldo. Deus está aperfeiçoando, irmão Vládia. Deus está aperfeiçoando você, porque no final, glória a Deus, você estará preparado
Tenha por certo isso, meu irmão, que aquele que em vós começou a boa obra há de aperfeiçoar até aquele dia. Deus então vai aperfeiçoar até aquele dia. Então creia nisso em nome do Senhor Jesus. Então tudo que você tem, tudo que você está passando, saiba, meu amado, meu querido irmão, Deus está no comando de todas as coisas. Ele começou a boa obra, Ele vai terminar. Eu vou te dizer, a dor e o sofrimento não são o ponto final, não são o ponto final na história da sua vida, não é o ponto final na história da sua vida. Portanto, meu querido irmão, em nome do Senhor Jesus, você pode assim glorificar o nome eterno do Senhor Jesus. Continuar louvando, nós vamos continuar adorando o Senhor, o nosso Deus, porque Ele é Deus. Continuar exaltando o nome do Senhor, nosso Deus. Nós estamos ao vivo, glória a Deus, pelo Face e Adão Carvalho Leal, estamos pelo Face, Antônio Algenor. E isso, meus amados, que é maravilhoso saber que Deus ministra em nossos corações. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona este Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? O que você vai fazer, meu irmão? Vou adorar. Então adore. Simplesmente adorar. Adore. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória. Cante, adore. Cante, irmã Zilma. Cante, irmã Kelly. Cante, irmã Neia. Cante, irmão Hélio. Cante, irmão Garcês. Cante,
Cante, irmã Suzana. Cante, irmão Xavier. Cante, irmão Ademir. Cante, irmã Ingrid. Cante, irmã Denilza. Aleluia. Cante, Stanley. Glória a Deus. Glória a Deus. A Ele a glória. Canta, Minevaldo, ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Canta, irmã Cristiane. Aleluia. Deus me deu, Irmã Zilma. Deus tomou, bendito seja Aleluia. o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Canta, irmão Igor. Aleluia. O nome do Senhor, a Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Aleluia. A Ele seja glória, seja honra e seja todo louvor. Glória a Deus. A pastora vai estar orando agora Glória a Deus. ao nosso Deus. Aleluia. E nós vamos estar mencionando aqui o nome dos Amém. irmãos. Pode orar. Glória a Deus. Vamos unir a nossa fé agora Irmão nesse Protásio. momento e vamos orar. Irmã Denise. Não só orar pelas nações, mas também orar pelas famílias. Irmã Cristina. Orar pelo teu lar, pela tua casa. Nesse momento, Espírito Santo de aleluia. Deus, eu uno a minha Adriel, fé, Senhor, Lemos. com este irmão que está orando neste momento, Senhor. Deus, em nome de Ó Jesus. Deus. Aleluia. A ti seja dado toda a glória, Abençoa, toda a honra, toda a autoridade, todo o domínio, Deus, toda a aleluia, força, todo o poder, aleluia. porque tu és Deus, Abençoa, porque Deus. tu és Senhor, porque tu és o Senhor da nossa vida, Senhor. Nada temos, Senhor Deus. Isso que temos, Senhor Deus, nós damos, Senhor. A glória, o louvor e a adoração somente a ti, Senhor. Porque tu és Deus, porque tu és Senhor. Neste momento, Espírito Santo de Deus, oramos, Senhor Deus, pelas nações. Oramos, Senhor Deus, e profetizamos sobre a nossa nação, Brasil. Em nome de Jesus, Senhor Deus, que irmão seja um Wagner, tempo de Stanley, sua família, avivamento, seus que filhos. seja um tempo de Deus, Senhor abençoe. Deus, sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Senhor, que tu venha entrar nessa noite nos lares, Senhor Deus, avivando os corações, avivando as famílias, avivando o coração dos filhos, avivando o coração dos pais, Senhor. Deus, nós oramos nessa noite, Senhor Deus, profetizamos a glória do Senhor, o avivamento do Senhor, o despertamento do Senhor sobre as nossas vidas, Senhor. Levanta, Senhor Deus, um povo brasileiro que intercede pela nossa nação. Levanta uma geração de adoradores, uma geração de homens e mulheres, Senhor Deus, uma geração que, Deus, se levanta para interceder, Senhor, pela nação, Deus. Nesta noite, Deus. nós oramos, Senhor Deus, pela vida nome do de nosso Jesus. presidente, Pai. Em nome de Deus, que tu Jesus. venha abençoar, Senhor Deus, a vida nome de dele, dando força, Senhor, Seja dando por Deus sabedoria, abençoado. Senhor Deus, Pai, para que ele Todos os possa, ministros. Senhor Deus, direcionar esta nação, Todos os Senhor. governos. Deus, com sabedoria, abençoando, Mesmo Senhor aqueles Deus, que têm todos sido os usados. governos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Acende, Senhor, a tua chama Em aí nome no de Jesus. Congresso, Senhor. Acende a tua chama Ei, sobre as Deus. cidades, sobre as capitais, Senhor.
amados, Deus abençoe. Quero pedir por gentileza, nós estamos fazendo um trabalho através do YouTube, fazendo orações, aquela oração que é feita no WhatsApp. Nós estamos fazendo ao vivo, irmãos, agora no YouTube. Eu gostaria que você que ainda não se inscreveu, se inscrevesse lá no canal Pastor Algenor Rabelo. Nos ajude a proclamar o Evangelho, nos ajude, vá lá, faça sua inscrição, e também você curte ali a página, glória a Deus, e também você pode encaminhar para que outras pessoas sejam por Deus abençoadas, tá bom? Glória a Deus, e a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com o povo de Deus hoje, para todo sempre. E o povo de Deus dá o brado de vitória. Glória a Deus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Se Deus